Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Olá, sejam bem-vindos ao painel Hora H do Agro, um lugar onde a gente discute e analisa os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Hoje vamos saber o que os CEOs de empresas do agro estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes. Para esta conversa, nós recebemos Olaf Hektuan, presidente da Yara Fertilizantes Brasil. Seja muito bem-vindo, Olaf. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada a você pela oportunidade. Recebemos também Vilmar Fistarol, presidente da CNH Industrial para América Latina. Seja muito bem-vindo, Vilmar. Olá, obrigado pela oportunidade e sejamos todos bem-vindos, né? Exatamente, obrigada. Recebemos também Marcelo Salles, presidente da KWS Sementes. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Kellen, obrigado pelo convite e parabéns à Jovem Pan, né, pela iniciativa de ter um programa no agro. Que bacana. Vamos então ver o que marcou o ano de 2021 para começar já o nosso painel. No último ano, a continuidade da pandemia intensificou alguns desafios enfrentados nas cadeias do agronegócio brasileiro. A indústria de máquinas e implementos agrícolas sentiu os reflexos do desequilíbrio mundial na fabricação de peças e componentes elétricos. Diante de um mercado aquecido, houve atraso nas entregas ao longo de 2021. Mas isso não significa resultado negativo. Pelo contrário, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, é esperado um crescimento de 67% no faturamento anual do setor. Resultado da combinação da alta na produção e do avanço dos preços frente ao ano anterior. Já a indústria de fertilizantes precisou lidar com os efeitos da crise energética mundial e questões geopolíticas nos países fornecedores. Fatores distintos fizeram os preços disparar no mercado internacional, com valorização superior a 200% para alguns produtos, de acordo com o levantamento da consultoria StoneX. Contudo, isso não limitou as compras aqui no Brasil. O país importa cerca de 80% dos fertilizantes utilizados nas lavouras. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, nos 10 primeiros meses de 2021, foram comprados quase 34 milhões de toneladas de fertilizantes. Um volume inédito, influenciado pela perspectiva de uma nova safra, recorde de grãos no ciclo 21-22. O avanço em produtividade também influenciou o mercado de sementes, que foi bastante demandado. No último ano, agricultores enfrentaram desafios, com alta no preço dos insumos, atrasos ou até cancelamento das entregas às vésperas da semeadura. Uma das explicações para o problema foi o clima, que afetou alguns campos de produção, gerando quebra e escassez do produto. Muitos temas relevantes para a gente já analisar. E eu começo o painel ouvindo você, Olaf. Que temporada para os fertilizantes, hein? Foram vários os desafios, imagino que também várias as oportunidades. O que marcou o ano de 2021, na sua opinião? Bom, o ano foi particular no sentido de que como mencionou aqui, o mercado foi muito aquecido. O ano 2021, nesse sentido, parecia um pouco ao ano anterior. Então, os 2 anos de pandemia realmente mostrou o que é resiliente o Brasil é como produtor agrícola, como país tão importante no mundo, certo? Porque o crescimento no nosso setor, no setor agrícola, superou de longe a tendência dos anos anteriores. E isso é muito positivo num momento complicado, que tem sido esses anos de pandemia, mas o agricultor brasileiro sabe responder. É claro que, especialmente no ano 2021, a cadeia de suprimentos deu mais desafios que os anos anteriores. Isso está claro. Eu acho que no ano 2020
tínhamos certas reservas ainda no sistema que para o 21 nesse momento já não estavam ali. Então, um ano desafiador, com muitas oportunidades, sim, mas com muita volatilidade. Várias questões importantes. Olaf mencionou aqui que o mercado de fertilizantes ficou superaquecido. A gente observou essa oportunidade ocorrendo. O crescimento, chegando a 2 dígitos durante esse período de pandemia, e ainda trouxe a informação dos desafios das cadeias logísticas, que passaram a não ter mais reservas e passaram a ter essa preocupação com abastecimento, com rupturas. A gente vai voltar nesse tema. Olaf, obrigada por ter trazido as suas impressões iniciais nessa primeira rodada. Gostaria de ouvir você, Vilmar, para as máquinas agrícolas. Imagino que não foi diferente. Muitos desafios, mas também muitas oportunidades. Quais foram as principais marcas desta última temporada? Verdade, Kellen. E o desafio não foi muito diferente, não. O grande desafio de 2021 em relação a 2020 é que o pipeline piorou. Acho que o Olaf mencionou isso também, bastante claro. Nós tivemos muito mais problemas de disrupção na cadeia produtiva em 2021 e menos em 2020. 2020, você lembra, nós tivemos o início da reação forte, eu diria, no segundo semestre. Então, nós ainda vínhamos de uma situação bastante confortável, eu diria, com toda a supply chain, mas a partir do segundo semestre, principalmente no início de 2021, enfrentando problemas seríssimos. Eu tenho mais de 40 anos de indústria e nunca vi antes nada similar do ponto de vista da disrupção da cadeia de valor inteira, como nós estamos vivendo agora. Espero que isso não continue, mas pelo momento foi isso. A luta foi grande para entregar volumes comprometidos, inclusive com clientes finais. Esse foi um fenômeno, o grande desafio de conseguir materiais da supply base regional e global também. A gente fala de semicondutores, mas não é a única área que tem sofrido de maneira muito importante. E esse é só um aspecto. Outro aspecto é o de custo, que o nosso segmento de máquinas, obviamente, sofre com isso, porque você não tem cotação em dólar, você tem obviamente, preços na região, dependendo do país, na América Latina, mas especialmente no Brasil, em reais, e você não é que consegue repassar imediatamente esses preços ao consumidor final. E durante um bom período nós amargamos aí resultados bastante complicados. Então, esses foram os grandes desafios, além de que muita gente já menciona a mão de obra preparada, visto que o setor reagiu bastante rapidamente depois do primeiro golpe da pandemia, lá no primeiro semestre. Nós começamos a correr atrás de mão de obra, porque durante esse período, aliás, o segmento de máquinas não demitiu, nós contratamos. Então, o outro desafio foi mão de obra. Interessantíssimos os pontos, e a gente fica aqui lembrando, de todas esses cenários de escassez. Você falou sobre escassez de peças. Em um segundo momento veio uma demanda aquecida e aí precisava de mais mão de obra, e foram vários os desafios muito bem colocados aqui. Obrigada, Vilmar. Quero saber de você, Marcelo, no segmento de sementes, o que marcou o ano de 2021? Bastante parecido, Kellen? A gente teve uma demanda muito alta, por semente, um crescimento de mercado extremamente expressivo, como a gente nunca tinha visto. Falando das duas principais commodities aí, do Brasil, que é milho e soja, Milho, o mercado cresceu entre safra e safrinha 16%, quase atingindo 20 milhões de hectares de milho, E soja crescendo quase 5%, passando de 36 milhões de hectares de soja no Brasil. Então, foi um ano que a gente teve essa demanda alta, um mercado bastante atrativo, E o desafio da pandemia, que a gente é completamente dependente de uma atividade presencial, A semente, você não tem muito tempo de reação para produzir ela no momento. Você tem que se planejar 1 ano e meio, 2 anos antes para atender essa demanda. Então, basicamente o que o Vilmar também falou, esse aumento de custo durante o ano, como a gente não tinha planejado, inflação passando de 10%,
aumento de combustível, né? A agricultura é completamente dependente de combustível, né? Passando dos 50% de aumento no combustível durante o ano. Isso trouxe bastante desafio para nós, né? Nós fazemos parte de corporações globais, né? Um mercado superaquecido e você entregando menos em moeda dura, né? Que a gente chama em dólar ou em euro, né? Então é difícil você explicar isso também. E para fechar tudo isso, né? Que eu falei, o desafio da pandemia, né? Você colocar toda a sua energia, toda a sua capacidade em progresso no negócio e cuidando das pessoas, né? Porque você tem seus funcionários, a atividade depende presencialmente, você não tem que fazer, né? Semente ela depende completamente do campo, não tem como você fazer online. Então, foi um desafio muito grande, mas a demanda foi muito boa, o mercado cresceu, quem se preparou atendeu, mas foi um ano desafiador em termos de planejamento, né? Devido a esse aumento de custo e, claro, o cuidado que você tem que ter com as pessoas por causa da pandemia. Interessantes os pontos que vocês colocam nesta primeira rodada e eu não posso deixar de já aproveitá-los para a gente dar início na nossa segunda discussão. Vocês falaram muito aqui, vamos continuar neste tema, falaram muito sobre abastecimento. Eu volto com você, Olaf, porque essa é uma das perguntas que a nossa a nossa audiência mais faz. Vai faltar fertilizante em 2022? Afinal de contas, você mencionou todos esses problemas na cadeia logística, os riscos que ainda estão acentuados. Quais são os riscos reais de faltar fertilizante para 2022? Eu acho que o setor mostrou durante os anos 2020 e 2021 que realmente tem capacidade de resposta. Como você mencionou, Vilmar, Marcelo também, vimos um crescimento que não vimos em anos anteriores. E o mercado, o setor respondeu. Então, eu acho que mostramos que temos essa capacidade, que mesmo com desafios na cadeia de suprimentos, a capacidade é bastante forte. O fertilizante existe no mundo. Existem riscos? Sim, tem alguns riscos. Vemos pontos geopolíticos, como, por exemplo, a China tomando uma decisão de fechar as fronteiras, basicamente, para exportação de fertilizantes. A China é um país que tem a capacidade de fazer isso, né? Temos certos produtores em países que provavelmente poderiam fazer algo similar, mas isso mais provavelmente vai significar que os fluxos vão mudar e que não significa que vamos faltar fertilizante. Eu acho que vamos ver um suprimento suficiente, mas todos têm que estar preparados para desafios, talvez atrasos comparado com os momentos ideais. Eu acho que é uma boa dica ter uma reserva neste ano, como também foi nos anos anteriores. Ter uma reserva num ano no momento de volatilidade, de alto risco, pode ser uma boa ideia. Mas eu acho que o setor tem a capacidade para responder, sim. Muito bem. Preciso continuar com você, Olaf, só para explorar um pouquinho mais com profundidade os pontos que você trouxe. Você trouxe a capacidade de resposta que enxerga que o setor de fertilizantes tem. Falou ainda que há riscos para este abastecimento para 2022 e que podem acontecer atrasos nas entregas. E sugeriu que uma possibilidade de diminuir o cenário de riscos é fazer reservas. Muito se viu agricultores abrindo mão da relação de troca, que está pior, assumindo o custo mais alto na tentativa de garantir o fertilizante em casa. E a minha pergunta é, a indústria tem esse fertilizante para entregar antecipadamente para o agricultor fazer a reserva? Temos, é claro que a sazonalidade é muito forte no Brasil. Estamos entrando num período agora, tipicamente o primeiro semestre, onde a demanda é menor para o fertilizante, pelo menos, onde existem oportunidades para antecipar.
Então, sim, temos produtos chegando, que está na cadeia de suprimentos, existe essa possibilidade. Eu teria cuidado com esperar até o começo da temporada, compraria um pouco antes, só para estar seguro. Essa possibilidade sim existe. Tá ótimo. Muito obrigada, Olaf, por trazer essas situações para nossa audiência conhecê-las com muito detalhe. O mesmo eu gostaria de saber de você, Vilmar. Quando sobra recursos, e a gente viu alguns momentos positivos aqui na cadeia agropecuária, boa parte desse investimento se dirige ao setor de máquinas agrícolas. Aumenta o apetite do agricultor por investir, máquinas é um dos principais pontos para colocar esse recurso. A demanda aqueceu e aí a gente teve problema de abastecimento, não foi possível entregar máquinas em 2021 para 2022. Vai normalizar? Qual é a sua expectativa? Ou vai ficar atrasado ou até faltar produto? Kelly, essa é uma pergunta para a gente ficar discutindo, talvez não 3 minutos, mas 3 horas. Eu sinceramente não vejo o segmento de máquinas reagindo do jeito que acabou de citar o meu colega na parte de fertilizantes. Acredito que a indústria, do jeito que ela está terminando 2021, não creio que vai ter muita diferença para o ano de 2022. Alguma parte, sim, da cadeia produtiva melhorou durante o decorrer de 2021, mas a gente não espera grande evolução e a diferença, provavelmente, entre os ciclos de fertilizantes, ou não sei como seria sementes, mas no caso de máquinas, a produção é bastante estável no arco do ano. Essa sazonalidade da produção e de mercado existe, mas ela é menos sentida. Então, nós não temos essa chance de antecipar a produção para guardar, pôr no estoque para vender no momento do plantio ou da colheita. Nós não enxergamos de verdade que esse cenário mude de maneira muito importante em 2022, não. Portanto, a corrida vai acontecer. Você estava mencionando aí o desvio, né, não desvio, mas sobras de fundos de uma parte do Plano Safra em geral, destinado para criar apetite para o consumidor final. Isso não está acontecendo, porque os fundos, por exemplo, do Moderfrota, que foi lançado no meio do ano, ele simplesmente acabou, e no mês de outubro já não tinha mais fundo para financiamento via Moderfrota. Então, você tem que criar outros mecanismos e buscar outras fontes de financiamento que obviamente sejam viáveis. O desafio é grande, pode ter certeza que a gente vai ter frio na espinha durante um bocado de tempo no ano de 2022 também. Só para amarrar esse ponto com você, Vilmar, o que você está dizendo é que ao longo de 2022 o setor de máquinas agrícolas ainda não vai conseguir ficar em dia com a entrega das máquinas já compradas por agricultores e a sua expectativa de normalização na cadeia é só a partir de 2023? Não creio que vai ser muito antes. E se uma parte da pergunta é vai faltar máquinas, eu não sei se a resposta certa é vai faltar. O ritmo de produção, acredito eu, do segmento inteiro vai seguir na velocidade que nós estamos enxergando hoje. Isso, em geral, isso aqui é consenso do segmento, não é só da nossa organização, mas, e inclusive não só regional, mas global, inclusive, de que o ritmo deveria continuar, vamos falar assim, positivo, com bom apetite para o ano que vem. E a luta... Realmente é um desafio, Vilmar, a gente vai continuar acompanhando tudo isso. Enquanto reestabelecemos o contato com o Vilmar, quero saber de você, Marcelo. Ficou fácil agora você imaginar a pergunta que eu vou te fazer, né? Vai faltar semente diante de safras mais fartas, expectativa de crescimento diária? Como fica o abastecimento para 2022? Olha, Keren, é o que eu te falei, o tempo de reação da semente ela é muito longa, né? Porque você não consegue ter um tempo de reação no curto prazo, né?
se o planejamento começa 2 anos antes, né, através de produção de semente básica, para depois produzir a semente comercial que vai para o produtor, né? Então, eu vejo assim, a cadeia, claro, ela se preparou, né? Ela vem se preparando, ela vem vendo a tendência. É notório que 22, 23, né? Estou falando de safra 22 e safrinha 23, a gente vai ter um novo crescimento, né? Do segmento de mercado de sementes, principalmente falando de milho e soja, as duas principais. É claro que a cadeia está se preparando. Acho que o grande desafio é o timing, né? É o tempo que você tem, né? Então, a gente estava conversando, por exemplo, né? A gente teve, vamos pensar nessa última safra agora, né? Foi uma das safras que a gente conseguiu plantar a soja mais rápido, né? O clima nos ajudou, né? Então, com certeza nós vamos ter uma safrinha também plantada no momento certo, né? Bem cedo, né? E a cadeia se preparou para entregar. Agora, se a gente vai conseguir atender essa demanda no tempo correto, né, que o produtor precisa, está todo mundo se esforçando ao máximo para fazer isso, mas é uma indústria a céu aberto, né? Você não a semente é isso, né? Então, às vezes você depende de clima para colher, para entregar. Então, assim, eu vejo assim, as coisas vão estar mais normais para 22, 23 em termos de oferta, mas esse tempo de reação ele é um pouco mais complicado na semente, então pode ser que não case exatamente com aquilo que o mercado demanda, porque é uma indústria a céu aberto. Às vezes o produtor quer plantar mais cedo, a gente não tem a semente naquele exato momento. Olha, que importante. Eu, como jornalista, gosto muito de capturar essas palavras que vocês nos trazem, e Marcelo acabou de usar uma palavra: timing, e esse descasamento. Eu vou continuar com os nossos painelistas na tela, porque essa é a palavra que resume essa nossa primeira fase do painel. O Olaf trouxe a preocupação com o atraso. O Marcelo acabou de dizer a expectativa de um plantio da segunda safra, que pretende-se ser bastante farto, acontecendo potencialmente mais cedo ou no calendário ideal, mas o timing para a entrega dessa semente é uma preocupação. E eu vi o Mar dizendo também dessa capacidade ainda letárgica da indústria de responder a essa demanda aquecida. Fechamos o primeiro painel dessa maneira. Alguém gostaria de adicionar algum ponto? Fechamos então, vamos para 2022, adiante. É hora de falar deste novo ano. As perspectivas iniciais são positivas, mas deve haver um estreitamento das margens de lucro de agricultores brasileiros. O custo de produção em 2022 deve ser um dos mais altos da história, devido ao cenário de permanência de alta dos insumos. A estimativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A entidade prevê que, mesmo com a elevação de preços e aumento de produção de algumas culturas, a alta de custos deve achatar a margem de lucro do produtor rural. Neste contexto, alguns fatores devem ser observados. Entre eles, a questão da logística doméstica e internacional, o abastecimento e a distribuição de insumos, tanto fertilizantes quanto defensivos e sementes. E também o câmbio deverá ser observado. Outro fator que merece atenção é o desempenho da economia. Algumas incertezas no cenário devem influenciar o agro e as decisões de investimentos e mecanização dos agricultores brasileiros. Hora de projetar 2022 com os CEOs de empresas do agro. E eu começo com você, Olaf, que vai marcar o ano de 2022. Quais são as principais expectativas, as palavras-chave desta nova temporada? Bom, acho que nós pensamos que o ano vai voltar para um patamar que vimos no passado, enquanto ao crescimento. Isso um pouco porque os preços sim estão altos no início deste ano. A rentabilidade do agricultor não é o mesmo como vimos nos anos anteriores, mesmo se para muitos agricultores segue sendo boa a rentabilidade. Mas provavelmente vamos crescer com um ritmo um pouco mais reduzido. O agricultor tem ainda espaço para aumentar a produtividade e assim também tem capacidade de ter uma rentabilidade maior.
não é fácil fechar essa diferença com os melhores num só ano, mas ali a tecnologia, as ferramentas, as soluções novas são importantes. Eu acho que o ano 2022 também vai ser marcado para um começo de uma revolução. Essa revolução vem muito por parte do meio ambiente, dos novos requerimentos. É importante que os agricultores também estão se preparando para esse novo esse futuro que vai vir e esses novos requerimentos. Mas no sentido do consumo desse ano, pensamos que vamos voltar para uma tendência mais dos anos pré-pandemia. Muito importante, eu como jornalista não posso deixar aqui a bola quicando. Você está falando em consumo e está falando em desaceleração no ritmo de crescimento da indústria de fertilizantes. A gente tem ouvido alguns agricultores sinalizarem que vão reduzir ou que pretendem reduzir a quantidade usada de fertilizante porque para alguns o preço é considerado proibitivo. A minha pergunta é, essa desaceleração que você está prevendo na indústria de fertilizantes é para quanto de crescimento em 2022 e você acredita em corte no uso de fertilizantes em função da alta de preços? Esse é um ponto importante, Kelene. Mesmo se mencionei uma redução, estamos voltando para uma tendência de crescimento muito saudável. Nos anos pré-pandemia, o setor cresceu com 2 a 3% por ano. Isso comparado com muitos outros partes do mundo que está em decrescimento, certo? Que está reduzindo. Então, o Brasil ainda tem um setor muito forte que tem potencial de seguir crescendo. A demanda pelos produtos agrícolas vão estar ali. Então, pensamos que voltamos para esse crescimento que vimos anteriormente, que é um crescimento bom, mas um pouco diferente desses 2 últimos anos, que tinha uma tendência muito mais forte do que vimos nos anos anteriores. Então, o setor segue sendo forte, o agricultor tem muita capacidade, vai seguir crescendo, mas talvez a um ritmo um pouco reduzido. Muito bem, obrigada, Olaf. Quero saber de você, Vilmar, a mesma leitura de cenário que o Olaf está fazendo é que você projeta para 2022, um cenário de desaceleração ou não? A gente vai ver uma condição diferente no setor de máquinas? Kellen, a resposta é depende. Depende se nós tivermos fertilizantes e defensivos e depende se nós tivermos sementes. Se nós tivermos tudo isso, acredito que o agricultor vai continuar investindo em máquinas, equipamentos, em expansão de área, de troca de equipamento por equipamento mais moderno, mais tecnológico, essa coisa toda. É claro que se tiver um freio em alguma parte importante dessa cadeia, o reflexo vai acontecer em outros subsegmentos também. A gente não vive mais isoladamente. Então, eu quero crer que a dependência desses outros setores vai ser fundamental para a gente ditar também o ritmo do crescimento da indústria de máquinas. Nós enxergamos um mercado ainda bastante positivo. É claro que provavelmente sofrido para obter materiais e equipamentos que chegam de tudo que é lugar do mundo, inclusive da indústria local, mas nós enxergamos ainda um crescimento importante, difícil estimar, porque a volatilidade aqui, como sempre, é alta, qualquer movimento aqui político ou macroeconômico pode gerar, obviamente, consequências no segmento inteiro, não? Muito bem colocado. Agora, lembro que você, na última rodada, Vilmar, falava sobre o Moder Frota, né? Aquela linha de investimentos do Plano Safra voltado para máquinas agrícolas, que tem taxas de juros mais competitivas em comparação às taxas do mercado. Só que para o setor de máquinas, a minha dúvida é, essa pujança, se é que eu posso usar essa palavra, me corrija se não, ela vai continuar mesmo com uma taxa de juros de 2 dígitos aqui no Brasil a partir de 2022?
Isso é uma questão de oportunidade de mercado, então depende muito da rentabilidade do segmento, do produtor em geral. Lembro o que aconteceu no segundo semestre de 2019, quando parecia que tudo não fosse positivo para o ano. A visão que a gente tinha global de preço de commodity e tudo mais, da produtividade regional era bastante positiva, mas os clientes não compraram. Essa foi a realidade e é o risco que a gente tem pela frente. Acho que aqui, de fato, não é um problema de funding, de volume de dinheiro disponível para financiamento. A questão toda é entender essa combinação de fatores entre a rentabilidade causada como consequência de todo esse impacto de custo, de fertilizantes, sementes, defensivos, e inclusive o custo da gestão da terra em si, vai proporcionar ainda a oportunidade de continuar investindo num ritmo pesado ou não. Eu acredito num ritmo talvez um pouco menor do que tem sido agora, mas muito mais investimento em tecnologia que vai determinar o ritmo da produtividade olhando para frente. Interessante. Obrigada, Vilmar. Marcelo, conte pra gente como vai ser o 2022 no setor de sementes, quais são as suas expectativas? Como eu tinha comentado, Kelly, eu vejo assim, o mercado continuará aquecido, né? Porque a gente não vê uma queda do valor das commodities tão no curto prazo, né? O consumo interno e o consumo externo continua, os estoques continuam baixos, né? A gente ainda tem que aguardar uma posição da China em relação ao estoque, mas a gente acredita que os estoques continuam baixos versus a demanda. Então, eu vejo ainda o mercado em crescimento, talvez não no nível que a gente viu em 2021, que eu comentei aqui no começo, voltando a patamares mais normais de crescimento, principalmente de soja e milho, né, que a gente vem comentando. Mas é lógico, a gente vê uma cadeia um pouco mais balanceada. Eu acredito, não sei se foi o Vilmar ou o Olaf comentou no começo, esse 2021 pegou muito a indústria despreparada, né, no aumento de custos, e a indústria não teve tempo, né, de repassar isso ao produtor, né, ao agricultor, porque nossos planos são feitos muito antecipadamente. A compra dos insumos agrícolas cada vez mais no Brasil tem sido feita antecipada, né? Nós estamos falando aqui de mercado de semente, hoje o que a gente nem plantou a safrinha 22, a maior parte da safrinha 23 já tem sido vendida, né? Então, cada ano que passa, esse mercado vem se antecipando mais, né, até para se preparar. Isso para a semente é bom, né, porque eu falei sobre o tempo de reação que a semente tem. Então, quanto antes a gente souber da demanda, mais a gente consegue atender. Mas eu vejo um mercado um pouco mais balanceado em relação a margens, né? Então, realmente, para 22, 23, né, safra 22, safrinha 23, eu vejo um repasse mais da indústria, né, para o produtor, e questões de margens apertadas. Apesar que, acho que o Olaf falou nessa pergunta também, o produtor parece que vai ter também a oportunidade de produzir mais, né, e continuar ainda com uma boa margem, né, devido à sua produtividade. O produtor brasileiro sabe fazer muito bem isso, ele é muito resiliente, né. Então, eu vejo uma boa oportunidade de o produtor continuar com boas margens, tendo que produzir, né? Porque o que a gente viu nesse ano foi grandes adversidades climáticas, né? Tendo bastante produtividades baixas em algumas regiões do Brasil, mas mesmo assim ainda o produtor tendo lucro, né? Devido ao valor da commodity, né? Então, o que eu vejo esse ano é um ano um pouco mais diferente, uma margem um pouco mais balanceada em toda a cadeia. Vejo o setor de semente mais preparado em relação a atender o crescimento de mercado, né? E outra coisa que eu vejo como risco, né, que a gente vem comentando aqui, é a escassez de alguns produtos, né? O mercado de semente é completamente dependente de fertilizante, de alguns defensivos agrícolas, né? Então, quando a gente às vezes escuta no mercado, isso realmente traz algum risco para o mercado de semente, mas que o mercado de semente tem que se planejar para isso.
Interessante, porque você, Marcelo, traz um ponto que amarra o que o Vilmar e o Olaf trouxeram para a gente, que é essa interdependência, essa conexão entre os setores. Se o fertilizante não chega na hora certa, ele vai acabar impactando o setor de sementes, a expectativa de produção. Se a expectativa de produção ela acaba ficando mais magra, atinge diretamente nos recursos do produtor, que atinge o interesse, né, de comprar mais máquinas. Está tudo muito conectado. Eu preciso fazer mais uma pergunta a você, Marcelo, porque você falou sobre o repasse de custos para o agricultor, né? Para 22, 23, falou sobre as margens mais espremidas na indústria, que foi pega de surpresa por toda uma mudança de conjuntura. Esse resíduo de 2021 vai permanecer gerando custos altos até pelo menos 22, 23, ou vai adiante para que todos esses desequilíbrios voltem a se equilibrar? Eu acho que pode ir adiante, mas eu acho que é ir muito mais organizado, né? Acho que a gente não espera continuar com a inflação acima de 10% em 2023. A gente, o que eu falei, o mercado agrícola, né, ele é muito dependente de combustível, né? Para tudo, para logística, para máquina. Se alguém aqui estava esperando um aumento de combustível acima de 50% no ano, né? Isso compromete não só a sua produção, mas também o frete que a gente usa para entregar tudo isso, né? Então, eu não espero isso. Eu acredito que o ano que vem é um ano eleitoral, né? Isso pode colocar bastante novidade também nesse tempero aí, mas eu espero que as coisas se normalizem. Eu não espero que a gente continue com uma inflação tão acelerada assim, porque fica impossível da indústria não repassar isso, né, para o cliente, né? Muito bem, vamos adiante. Eu volto a falar com vocês já, porque tem mais um tópico para a nossa discussão. E o tópico é logística. As questões logísticas também vão estar no radar do agro em 2022. A disparada no custo do frete marítimo é um dos pontos de atenção. Com o reaquecimento da economia global, as cadeias de suprimentos enfrentam uma demanda crescente. Esse movimento tem causado uma saturação na capacidade de carga dos navios, falta de contêineres e congestionamento em alguns portos. Como consequência, a disparada no preço dos fretes marítimos, que vem batendo valores recordes. Nos portos das regiões norte e nordeste da China, por exemplo, o preço dos contêineres para o Brasil ultrapassou a barreira dos $16 mil no final de 2021. Um número quase 3 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, quando a cobrança média era de cerca de $6 mil, segundo o levantamento do grupo Port Trade. De forma positiva, no encerramento de 2021, o Congresso aprovou propostas que visam melhorar a logística interna e diminuir o custo Brasil. Destacam-se a aprovação da BR do Mar para flexibilizar a navegação pelos portos do país e também o marco legal das ferrovias, que permite à União autorizar a exploração de serviços de transporte ferroviário pelo setor privado. A expectativa é que estes projetos aumentem a eficiência logística do país. Vamos saber quais são as expectativas dos nossos CEOs convidados de hoje. Olaf, a logística pegou todo mundo aí, digamos, de surpresa. Afinal de contas, os custos subiram demais. Quais são as expectativas que vocês dentro da Yara têm em relação à logística no cenário global e também doméstico? Vai melhorar ou vai piorar, hein? Bom, espero que vai melhorar um pouco, porque é verdade que o ano 2021, nesse sentido, foi bem complicado. Igual como mencionou o Marcelo há um minuto, é que não estávamos preparados para esse aumento tão forte, certo? Foi mencionado agora 3 vezes, preços ainda maiores que isso, até 4 ou 5 vezes maiores do que vimos o ano passado. Então, tem sido um elemento bem importante. Uma coisa é os preços unitários na frete, outra é a disponibilidade. Também a pressão sobre os portos para poder descarregar, a disponibilidade de caminhões,
no momento de ter que transportar, o custo de combustível. Tivemos uma série de elementos que impactou e que significou que ao final do dia foi difícil entregar os produtos com o custo que tínhamos calculado, no momento que tínhamos prometido para os agricultores. Isso sempre é muito difícil para nós, porque sabemos que o agricultor tem que plantar, tem uma janela, e nós fazemos tudo que podemos para entregar no momento e nas condições. Mas o ano passado foi bem difícil nesse sentido. Esperamos que 2022 seja melhor, simplesmente porque estamos um pouco mais preparados. Eu acho que vai seguir sendo complicado, mas estamos um pouco mais preparados e isso vai ajudar. Isso me preocupa e certamente vai preocupar a nossa audiência, afinal de contas estarão muito atentos a todos os detalhes do que está sendo dito aqui. E você disse de quanto essa logística surpreendeu, gerou esses atrasos, esses desconfortos na relação entre indústria e agricultor, e disse que está mais otimista porque estão mais preparados. Mas há uma série de fatores que a gente não controla, né? Para aliviar a tensão na nossa audiência, tem algum fator na logística que hoje está mais controlado ou mais amarrado do que estava em 2021, na sua opinião, Olaf? Boa pergunta, Kellen. Se realmente estamos... eu acho que essa preparação de que já sabemos desde um início que vai ser complicado, que temos que nos preparar, avançar um pouco as compras, avançar as entregas para o sistema de distribuição. Então, acho que isso talvez é o mais importante, mas que o desafio que vimos no ano passado está resolvido, ainda não é. Muito bem, essa é a pergunta que eu dirijo a você, Vilmar. O Olaf acabou de dizer, vai ser complicado. Você já sinalizou para a gente que não acredita que não vai ser complicado, né? Onde é que estão os principais nós nessa logística global que afetam esse sistema, geram os atrasos? O que, na sua escala, aí são as prioridades de preocupação quanto à logística? Olha, Kellen, uma coisa que não foi mencionada anteriormente, do ponto de vista logístico, nós, na indústria de máquinas, temos um efeito um pouquinho diferente, ao menos dos dois casos, né, dos dois colegas, que é o transporte aéreo. Porque o que citava Olaf e a própria reportagem em si, citando aí de $6.000 a $21.000 o container, essa coisa toda, isso é uma coisa bastante complexa por tudo aquilo que a gente conhece, escassez de container, o congestionamento do fluxo logístico regional e mundial por vários motivos que a gente conhece bem. Ora, na indústria de máquinas, quando você planeja a sua produção, a gente tem mais ou menos a produção constante durante a semana, durante o mês, durante o ano. E quando você tem produtos em linha e o seu fornecedor em algum lugar do mundo, em que pese a gente tem um índice de localização muito elevado, mas depende também de material importado, e o seu fornecedor te chama e fala, escuta, não vou conseguir entregar, portanto, vou perder um navio que está planejado para o dia tal, a sua alternativa é transporte aéreo. Lembrem-se todos o que aconteceu desde 2020 com a disponibilidade de transporte aéreo, nem voo de carga, nem voo de passageiros. 2021 melhorou, mas o fluxo continuou sendo complicado. Nós gastamos uma montanha de dinheiro em transporte aéreo para não parar a fábrica, não ter efeitos negativos na mão de obra, não demitir pessoas. Então, o caminho era, sim, transporte aéreo, mesmo escasso, mas sustentando custos elevados. O que a gente espera para 2022? Primeiro, que a parte logística marítima, rodoviária, seja um pouco melhor, vamos falar assim, regulada e tenha efeitos não tão danosos como foi no passado, e que a gente espera também que com isso a gente consiga restabelecer o nosso fluxo da produção, porque o nosso lead time normalmente é longo,
e quando tem interrupção nesse lead time, a sua única alternativa, se não quiser parar a produção, é transporte aéreo. Se isso em algum momento acontecer e os fluxos restabelecendo de alguma maneira uma coisa mais normal, a gente espera ter efeitos de custo um pouco menores do que a gente vinha sustentando até agora. Todos nós esperamos. Muito bom, viu, Márcio? Você trouxe um elemento novo para essa discussão. E você, Marcelo, conte para a gente como está a sua expectativa em relação à logística para distribuir essas sementes que vão ser muito demandadas para safras maiores em 2022. Como eu falei, né, que a semente ela é dependente 100% da malha rodoviária, né? Então, a gente é muito dependente do caminhão para entregar essa semente. Como eu falei, esse aumento de custo não tem como, né? A gente tem que acabar que colocar isso dentro da nossa conta. O que a gente não pode deixar faltar é caminhão para entregar, né? Muito parecido com o que o Olavo falou. A gente tem que atender a janela de plantio do produtor, né? Quando se fala nisso, isso é muito crítico, né? Então, cada dia que você atrasa, o produtor ele perde produtividade, né? Então, tanto numa soja que ele planta mais cedo, numa safrinha que ele precisa plantar mais cedo, né? Então, o grande segredo disso é o planejamento. Eu vejo que esse ano foi um desafio, né? Você conciliar todo esse aumento de custo que nós falamos, que a indústria não estava preparada, a demanda dos caminhoneiros que teve um incremento super alto no valor de combustível, adequar isso à tabela de frete, né? Então, eu vejo que com 22, 23 o segmento vai estar um pouco mais preparado, porque a gente enfrentou esse 2021, que eu vi que foi, esse que passou, 2021, foi muito mais arriscado. Para esse 2022, eu vejo já um mercado um pouco mais planejado e esses custos mais conciliados entre a cadeia de sementes, a malha rodoviária, o caminhoneiro, né? O grande segredo vai ser o planejamento para você não afetar a safra do produtor. Tem um aprendizado de 2021 que vai jogar a favor de cada um de vocês e de todos nós no setor agro. A conversa super fluida, o tempo passa rápido e eu vou pedir então para a gente já abrir o último bloco da nossa conversa e as considerações finais vão junto com uma pergunta e uma provocação para cada um de vocês. Apesar de todos os desafios, há muitas oportunidades e uma delas vem a partir da inovação. Olaf, quais são as inovações no setor de fertilizantes que vão ser conhecidas pelos agricultores do Brasil e que você já pode antecipar para a gente, hein? Quais são as tendências da inovação na sua área? Muito bem, eu acho que isso é uma área bem importante. Eu usei a palavra revolução antes no programa. Eu acho que o que existem em oportunidades, mas também desafios para o setor agrícola neste momento, vai precisar de uma certa revolução. Nós estamos preparando para ajudar os agricultores para responder a essas novas requerimentos de ou ter um impacto positivo sobre o meio ambiente, reduzir o impacto do carbono, por exemplo, assegurar boas práticas que permite o país, o setor como um todo, ter um impacto menor sobre o meio ambiente. Ali temos uma nova empresa dentro da Yara, que se chama Agoro. O propósito da Agoro é ajudar os agricultores a melhorar suas práticas, ajudar a documentar o impacto na redução do impacto do carbono e assim ter outra fonte de renda para a sua atividade. Isso é muito importante, mas é um processo que temos que trabalhar com cuidado, porque é importante que temos a confiança de todo o sistema de autoridades, das unidades que vai medir o impacto. Ali a Yara quer estar com o agricultor,
Então, acho que, falando da inovação, vai vir muito em serviços, em ferramentas, em uso de dados para responder às perguntas difíceis neste momento e que vai vir no futuro. Muito obrigada, Olaf. Quero saber você, Vilmar, inovações no setor de máquinas, quais são as novidades? O pessoal adora, né, saber para 2022 também. Não posso certamente te contar todas as novidades, eu só posso te dizer que a CNH Industrial, por anos, tem sido uma das empresas mais inovadoras do Brasil e estando entre as primeira ou segunda colocada dentro do segmento de máquinas pesadas. Então, isso é motivo de orgulho e já quer dizer, acredito eu, alguma coisa em relação à sua pergunta. E nós temos no nosso pipeline muita coisa interessante, muita coisa certamente que implica em produtividade, em como a gente faz as coisas internamente, mas também muita coisa que implica na produtividade para o produtor rural, para o nosso cliente final, que é o produtor rural, ou outros segmentos, visto que a gente atua em segmentos diferentes. Então, quero crer que a tecnologia vai continuar assim, dando o tom no futuro, e para fazer o quê? Para ajudar, inclusive, isso que Olaf estava mencionando do ponto de vista de emissão, de ser mais environmental friendly, olhando em frente. E se a gente tem máquinas mais produtivas, certamente a gente tem também menos impacto ou mais impacto positivo nesse caso específico. Então, tudo aquilo que é digitalização no nosso segmento, tudo aquilo que é servitização, nós chamamos com o uso de ferramentas digitais de maneira bastante acentuada, certamente vai continuar sendo ponto alto. E internamente na organização também, todas as tecnologias possíveis e imagináveis, e não menos importante, tendo uma contribuição muito importante também para o setor e para o mercado de trabalho, investimento pesadíssimo em ESG em geral. E Diversity and Inclusion é uma das coisas onde a gente tem feito grandes investimentos e, portanto, inclusão com impacto positivo em todos os segmentos e subsegmentos que a gente atua. Então, acredito que essas são as tendências aí no próximo futuro. A gente vai continuar com um ritmo bastante interessante nesses segmentos todos. Muito obrigada, Vilmar. Marcelo, conte pra gente quais são as inovações no setor de semente, aquilo que o agricultor tem que ficar atento na hora de escolher a sua semente, como a empresa vai conseguir atender essas demandas aí de inovação, que são o 2022 já, né? Olha, que eu sempre classifico a inovação a gente tem dois pilares aqui, né? Fazer o produtor produzir mais com menos recurso, né? Principalmente com mais sustentabilidade. Como que a gente vai fazer isso, né? Ter cada vez mais uma genética adaptada para cada ambiente, né? Então, que eu sempre falo como sugestão ao produtor, sempre olhar para isso, né? Saber bastante o histórico da área dele, né, de pragas, de doenças, e escolher aquela genética que seja mais adaptada à sua região, né? Por isso que a cobertura da indústria de semente tem que ser muito voltada a produzir uma nova genética cada vez mais adaptada, que vai usar menos recursos. É claro que isso tem que vir junto com esse novo processo, tanto que o Vilmar e o Olaf citou, que é a digitalização, né? Isso vem junto, né? A agricultura de precisão, isso cada vez mais aumentando, fazendo o produtor produzir mais com menos recurso, né? A gente tem aí em 2022 a esperança do 5G, né? Dentro da agricultura, no campo, o lançamento, isso com certeza vai melhorar muito essa questão da base de dados, né? Da internet chegar mais fácil ao produtor rural em todas as regiões. Então, para mim, é essa combinação. Ter uma genética cada vez mais adaptada junto com a digitalização e, claro, pensando na sustentabilidade e usar menos recursos. Excelente. Eu estava aqui tomando nota ao longo do nosso painel e apareceram palavras super interessantes: sustentabilidade, revolução, maior produtividade, servicização, ou seja, mais serviços, mais dados, mais tecnologias, e temos ainda o timing da chegada destes insumos, uma desaceleração, ou seja, um ritmo de crescimento, mas talvez um pouco mais lento do que víamos em anos anteriores, e um repasse dos
os custos que estão historicamente altos. O alerta para 2022 continua também na logística e a gente espera que ao fim deste ano a gente tenha boas notícias. Eu quero agradecer demais a cada um de vocês. Olaf Hector, presidente da Yara Fertilizantes Brasil, muito obrigada pela presença. Agradeço também Vilmar Fistarol, presidente da CNH Industrial para América Latina. Muito obrigada, Vilmar. Marcelo Salles, presidente da KWS Sementes. Obrigada a vocês pela companhia. Um ótimo 2022. E a você aí de casa, o meu muito obrigada pela companhia. O painel Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida.